1 Samuel, capítulo de número 9. Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. Glória a Deus, gente. Vamos à leitura então. Lê comigo no primeiro versículo. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel. Versículo 2. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém elas não estavam ali, as jumentas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Glória a Deus. Vou pedir para você prestar muita atenção na leitura, que o texto é longo, senão você não vai entender. Você prestar muita atenção, desligar o celular, prestar muita atenção na palavra dos obreiros, todos aqui no salão. Glória a Deus. Todos os obreiros aqui no salão. Tem obreiro que não está aqui no salão. Todos os obreiros aqui no salão. Versículo de número 5 agora. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele disse: nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz, sucede. Vamos nós agora lá mostrar-nos-á porventura o caminho e quem devemos seguir. Então Saul disse a seu moço: eis porém, é isso mesmo? Eis porém, sei lá, fomos. Que levaremos então aquele homem? Porque o pão dos nossos alforjes se acabou, e presente não temos. Que levar a um homem de Deus? Que temos? Interrogação. O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos 1/4 de ciclo de prata, o qual darei a um homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente. Porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. É que os macumbeiros roubou isso, né? Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente. Porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: dizes bem, anda, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Vai no versículo de número 14. Lê comigo. Subiram, pois, à cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. Ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentarei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo pela manhã. Diga glória a Deus, igreja. Te despedirei e tudo quanto está no teu coração te declararei. Diga glória a Deus. Quantas jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel? Não é para ti e para toda a casa de teu pai? Diga glória a Deus. Saul
Olha aqui, por gentileza. Saul foi atrás das jumentas do pai que se perderam. O pai pediu para ele ir lá, atrás das jumentas. Ir atrás de jumentas, cá para nós, não é um cargo muito importante, não é? Ir atrás de jumentas não é uma missão muito importante, é ou não é? É ou não é verdade? Não é algo muito importante. Com certeza, Saul era o menor da casa dele. Aliás, não só ele, mas a própria tribo dele era a menor, ele vai falar isso aqui. Então, ele estava indo atrás de jumentas que se perderam. Mas mal ele sabia que todos os tesouros de Israel e o palácio estava esperando por ele. Diga glória a Deus. Então ele estava atrás das jumentas e o profeta falou: não se preocupa com as jumentas, porque elas já o quê? Já se encontraram. Diga glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que está aqui hoje preocupado. Aqui, versículo de número 20, vamos ler comigo 20. Lê comigo 20. Quantas jumentas que há 3 dias que se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de seu pai? As jumentas já se encontraram, em nome de Jesus. No teu caso não são jumentas, eu não sei o que é, eu não sei o problema que é, a situação que é, mas eu te digo hoje como homem de Deus, já se encontrou. Eu não sei o que é, Deus colocou essa palavra no meu coração, a semana toda eu fiquei com ela, ou quase a semana toda, não me lembro se foi na segunda, na terça ou na quarta, que me veio essa palavra, me veio no meu coração, eu fiquei com ela a semana toda. Tanto é que quem estava aqui na quarta-feira foi na... Que dia que foi que eu fiz? Quarta-feira eu não fiz, né? Foi na sexta-feira. Sexta-feira, quarta-feira eu não pude fazer, a missionária fez a reunião, mas na sexta-feira eu falei aqui, para quem estava aqui na igreja, que Deus tinha me dado uma palavra poderosa. Porque eu não lembro se foi na quarta, se foi na quinta, que Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu fiquei com ela durante uma parte da semana, até hoje. As jumentas já tinham se encontrado. E Aquis, pai de Saul, e Saul também estavam preocupados, porque a jumenta era importante. As jumentas eram importantes. Eu não sei o que é que te preocupa. Não sei se é um problema na família. Eu não sei se é o marido, se é o filho, se é um problema financeiro. Eu não sei se é um diagnóstico médico. Se você foi no médico, ou você mediu a pressão e está alta a pressão. Se é um problema com alguém, ou com você mesmo. Mas Deus está dizendo, não é eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo na palavra dele: não se preocupe porque já se achou. Diga glória a Deus. Não se preocupe porque eu já abençoei, Deus está dizendo. Diga glória a Deus. Já se encontrou, já se achou, já deu tudo certo. Deus já está agindo na sua causa. Glória a Deus, igreja. Então não se preocupe o teu quê? Teu coração. É com você que Deus está falando. Deus falou comigo, Deus está falando com você. Você que está preocupado com alguma situação na tua vida, Deus está dizendo que já abençoou. Amém? Você não é fiel a Deus? Porque quem não é fiel não pode contar com Deus. Mas quem é fiel pode contar. Pode ou não pode? Então Deus está dizendo para você: já se encontrou. Amém, gente? Já deu tudo certo. Eu não sei o que preocupa o seu coração. Eu não sei. Se eu perguntar aqui, vai ter gente que vai levantar a mão, mas não vou perguntar. Tem gente que entrou aqui hoje preocupado com alguma coisa. Alguns aparentemente com motivos e outros debalde. Porque tem coisas que nós não devemos nos preocupar, nós temos que ter fé. Diga glória a Deus. E há coisas que serão inevitáveis. Ficaremos preocupados, porque somos seres humanos. Tem coisa que mexe com a pessoa. Mas Deus está dizendo para você não se preocupar. Deus está dizendo para você que no final dessa batalha, no final desse túnel escuro, existe uma luz brilhando para você e você vai ser abençoado. Diga glória a Deus. Não se preocupe, Deus está dizendo. Versículo 21. Então respondeu Saul e disse: porventura, não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Quer dizer que ele era, a tribo que ele pertencia era a menor.
Talvez você fale assim: pastor, eu sou o menor lá em casa. Quantos irmãos que você tem? Quantos irmãos? Você tem irmãos? Eu sou filho único. Eu sou filho único. Eu queria ter irmão. Antigamente, quando eu era bem mais moço mesmo, criança, eu queria ter irmão. Depois, na pré-adolescência, devido aos problemas que eu tinha dentro da minha casa, não com meu pai e minha mãe, mas o problema é a minha mãe, que contraiu um problema espiritual. E quando a pessoa está na igreja, mas ela não leva a sério as coisas de quem? De Deus. Ou seja, não é que ela não leva a sério, mas eu posso falar dessa maneira também. O problema é quando a pessoa ela deixa de vigiar, ela vai dando brecha, ela deixa de cuidar da vida espiritual, ela deixa de ler a Bíblia, ela deixa de se conectar com Deus, e vai entrando na vida dela o mundo da novela, o reality show, as coisas dessa terra. E a pessoa, às vezes até está na igreja, mas é uma pessoa carnal, não espiritual. E nós temos que ser uma pessoa o quê? Espiritual. Diga glória a Deus. Minha mãe contraiu um problema espiritual. Você sabe o que é você morar com uma pessoa endemoniada? Se você sabe o que é isso, então você sabe como é difícil. Você sabe como é duro. Estou olhando para o Nelson ali, ó. Você sabe como é duro, como é difícil. Você sabe. Porque uma vez a minha mãe, ela veio, pegou no meu pescoço, apertou. Não fez muita pressão, mas fez um pouco de pressão, apertou. E disse para mim que é melhor não ter nascido, não ter existido. Eu já era obreiro. Eu já era obreiro. Foi muito duro para mim. Porque na igreja tinha ocasião que na hora da oração eu só colocava a mão e manifestava o demônio. Mas dentro da minha casa minha mãe estava endemoniada. E conversava com o demônio falava na boca dela. E desta feita, nesta ocasião ela veio, ela estava perturbada. Ela veio, pegou no meu pescoço, apertou, eu já era obreiro. Nesse dia eu saí de casa, fui sozinho. Eu peguei um ônibus, fui lá para o monte. Eu fiquei muitas horas lá no monte. Fiquei meio que desnorteado mesmo. Pensativo, perplexo. Porque eu servia a um Deus vivo e eu via o poder dele na minha vida. Eu via. Eu expulsava demônios, expulso. Só que a gente não expulsa demônio com o nosso dedo. Expulsamos demônio com o dedo de Deus. Expulsamos demônio na vida daqueles que abrem o coração para Deus nos libertar. O pastor ou o apóstolo não vai tirar um demônio de alguém à força. Não é assim. Se fosse assim, eu ia lá na Cracolândia, libertava todo mundo em nome de Jesus. Não é assim. Quem faz a obra é quem? É Deus, é o Espírito Santo. Eu fiquei no monte muitas horas, até me queimei do sol, muitas horas. E ali eu entreguei tudo nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Então, existem situações que você vai se preocupar. Você vai até chorar. Mas Deus, se você está na presença de Deus, se você estiver com Deus e fazendo a vontade de servir a Deus, Deus vai estar cuidando de você. Amém? Vai estar cuidando de você. Deus vai estar cuidando de você. Então talvez você se sente assim. Ele falou aqui, o Saul: eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a menor. Não sou eu, Benjamim, também menor das tribos de Israel? Menor. Só que Deus, ele trabalha diferente. Diga glória a Deus. Deus, ele escolhe os pequenos mesmo. Glória a Deus. Você fala assim: pastor, eu sou o menor. Quantos irmãos você tem? Eu estava perguntando, eu esqueci de finalizar. Quantos irmãos que você tem? O senhor tem 4? O senhor tem 2? Tem 3? Tem 2? Tem gente que tem mais 5, 10. Meu pai tem mais de 10 irmãos. Glória a Deus, gente. Meu pai tem mais de 10 irmãos. Agora, talvez você fale assim: pastor, eu acho que eu sou o menor da minha casa. Eu sou o menor da minha família. Eu sou menor. Será que Deus, ele me conhece? Deus sabe o teu nome até o teu sobrenome. Você pode ser o menor. Você é o menor? Você é o menor. Então foi você que Deus escolheu. Foi você que Deus escolheu. Diga agora a Deus. Que se não fosse você, você não estaria aqui. Deus escolheu você. Amém? Deus escolheu Saul. Saul era o menor, era da menor das tribos. E na menor das tribos Deus achou um rei. Ungiu Saul a rei de Israel. Diga agora a Deus. Aqui, versículo de número 22, lê comigo 22. Samuel, tomando a Saul e o seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu lugar de honra entre os convidados, que era cerca de 30
pessoas. Dentre essas 30 pessoas, a pessoa mais importante ali era Saul. Diga glória a Deus. Em nome de Jesus. Deus colocou essa palavra no meu coração durante essa semana. Eu fiquei com ela no meu coração. Eu fiquei esperando chegar domingo para eu pregar essa palavra aqui. Porque não sou eu, você tem que entender que não é o Davi. Deus está falando comigo, com a missionária, com todos nós. É a palavra de Deus. Eu vou dizer em nome de Jesus, que você que está sentado à beira do palácio, você que é o Mordecai da vida, você que é o Mordecai, você é o Mordecai, você teme a Deus, respeita a Deus, é fiel, é obediente a Deus, é fiel ao rei, mas você não se dobra para Baal. Quando Amã passa, você não fica de joelhos para ele passar, dando reverência de joelhos. Não, você é judeu verdadeiro, que crê no Deus de Israel. Nós somos os judeus enxertados na videira, somos pela fé filhos de Abraão. Diga glória a Deus. Em nome de Jesus. Você que é o menor da empresa que você trabalha, você que é o menor da sua família, você que é o menor dentre os seus irmãos, você que é o menor dentre os seus, a sua família, os seus vizinhos, o seu trabalho. Você que fala assim: pastor, eu estou sozinho, não tenho ninguém para me ajudar. A senhora mulher que fala assim: eu estou sozinha, não tenho marido para me ajudar. Deus disse assim: eu sou o teu marido. Ele falou assim: sou pai de órfãos, juiz de viúvas, sou Deus em minha santa morada. Ele disse nos Salmos. Você que está à beira do caminho, você que está sentado próximo do palácio, vão mandar chamar você e você vai sentar na mesa com o rei. Diga glória a Deus. E quando chamar você sentar na mesa com o rei, e quando Deus mudar a tua situação, mudar a tua vida, as pessoas vão ficar olhando para você e vão ficar maravilhadas. Elas vão até comentar: peraí, aquele lá é o pastor Davi, passou em Casa Grande? Aquele lá é o irmão, é o fulano tal, aquele lá é a Beltrana? Será que é ele mesmo? Deixa eu ver. Não, é ela mesmo. Deus mudou a vida dela. Deus mudou a vida dele. Diga agora a Deus. Como é que é o seu nome? Seu nome? Seu nome, fala o seu nome. Domingas, Maria, Silvio, Geraldo. Seu nome? Como? Nivaldo. Quem mais está aí? Como? Maria. Fala seu nome aí, pessoal. Iraci. Em nome de Jesus. Vão mandar chamar você. Vão mandar chamar você. Diga glória a Deus. Lá na tua empresa, vai mandar chamar você e vai aumentar o teu salário. Você vai passar de encarregado para ser gerente. Diga glória a Deus. Se você é chamado. Bom, Saul jantou com Samuel, lugar de honra. Diga glória a Deus. Versículo de número... Não, vamos agora no 27. Vamos no 27 agora. Ó. Eles terminaram de jantar, desciam eles para a extremidade da cidade. Quando Samuel disse a Saul: dize ao moço que passa diante de nós, tendo ele passado, espera que te farei saber a palavra de Deus. Vamos no capítulo 10. Vê comigo. Tomou Samuel um vaso de azeite. Um vaso de azeite. Isso aqui é o que, igreja? Isso aqui, ó. O que é isso aqui? É esse azeite que está lacrado, fechado. É esse azeite que o bispo vai ungir a nossa igreja. Sexta-feira agora. Diga glória a Deus, igreja. Esse azeite, porque o azeite, ele representa o Espírito Santo. Amém? Então ele tomou o vaso de azeite, ele o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos, e o outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberá da sua mão. Então seguirás a Gíbea, Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, de tambores, flautas e harpas. Eles estarão profetizando, eles estarão quê? E hoje Deus me deu direção nessa palavra para profetizar na sua vida. E eles estarão profetizando.
E o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Lê comigo 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro. Quando é que a pessoa ela muda? Quando é que a pessoa ela muda? Quando o Espírito Santo entra na vida dela. Diga glória a Deus. Quando ela tem um encontro com Deus através do homem de Deus. Quando a pessoa tem uma fé pura, coração limpo, mãos limpas. Versículo de número 7. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir. Faz o que a ocasião te pedir. Você faz aquilo que Deus te der a direção, naquele momento, naquela ocasião que você estiver ali. Porque Deus é contigo. É com você que está falando, ó, Deus é contigo. Diga glória a Deus. Eu vou levantar a mão direita, ó, Deus é contigo. Glória a Deus, gente. Deus é comigo, diga amém. Versículo 8. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, eis que eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas 7 dias. Esperarás até que eu venha ter contigo, e te declaro que há de... Quantos dias Samuel, profeta, mandou Saul esperar para ele vir apresentar a oferta, o sacrifício? Quantos dias? 7 dias. E Saul esperou. Deus me deu uma revelação agora que eu não tive quando eu estava lendo a Bíblia. Deus me deu uma revelação agora que eu não tive enquanto eu estava meditando nessa palavra. Quantos dias que Samuel mandou Saul esperar? 7. Saul obedeceu Samuel? Obedeceu. Ele esperou piamente, obediente, os 7. Mas depois que ele já era rei de Israel, depois que ele já tinha vencido muitas batalhas, que ele já tinha sido exaltado, ele estava prestes a enfrentar uma nova guerra. Uma nova guerra. E antes de saírem para a guerra, consultava-se a Deus, fazia ofertas, sacrifícios, orações. E quem fazia o sacrifício era o sacerdote. Era o sacerdote. Só o sacerdote, só o profeta podia fazer. E Samuel estava a caminho. Só que Saul deixou de ser espiritual. Saul deixou de ter aquele olhar espiritual, aquela confiança em quem? Em Deus. Ele viu que a guerra estava próxima, a qualquer momento os inimigos poderiam invadir. Antes que ele fosse até próximos inimigos, ele preocupado, Samuel não chegava, mas ele estava vindo, e Saul sabia que Samuel estava vindo. Ele falou, não, Samuel está demorando demais, eu vou fazer um sacrifício, mas só os sacerdotes, os profetas que podiam fazer a oferta, o sacrifício. Ele, lá na frente, aqui ele foi fiel, mas lá na frente, ele desobedeceu. E Deus falou assim na guerra, numa outra ocasião, ó, era guerra, naquela época tinha muito o quê? Guerra, e os inimigos de Deus, os inimigos do povo pagão, o povo idólatra, macumbeiro. Deus falou, Saul, vai lá, não é para sobrar nada, para acabar com tudo. E Saul, mais uma vez, aliás, isso aí foi antes, se não me engano, foi antes. Não acabou com tudo, não matou tudo, trouxe animais do outro lugar, trouxe até os reis, o rei vivo. E quando Samuel chegou, ou quando Saul chegou da batalha, Samuel falou, que rugido de animais é esse? O Senhor não falou para que não sobrasse nada? Não, eu trouxe para que eu trouxe esses animais, para que se faça oferta ao Senhor. Mas Samuel falou assim, mas tem tanto prazer Deus em sacrifícios? Ou em que se obedeça a sua palavra? É melhor obedecer do que sacrificar. Glória a Deus, igreja. Melhor obedecer, ser obediente do que sacrificar. Desta feita, Saul deixou de ser rei de Israel. Por quê? Porque perdeu a visão. Obedeceu. E o Espírito Santo se retirou dele. Tanto é que depois ele ficou perturbado. E o interessante é que Saul continuou como rei durante alguns anos. Só que Deus já tinha preparado uma outra pessoa que seria melhor que Saul. Porque assim, Deus sempre tem uma pessoa melhor para colocar no nosso lugar. Diga agora a Deus. Sempre tem. Sempre tem. Eu achei Davi, homem segundo o meu coração, disposto a fazer toda a minha vontade. Diga agora a Deus. Eu não sou insubstituível, não, nem você.
Eu não sou insubstituível, não, nem você. Só tem um que é insubstituível: Deus. Agora, tem pessoas que é difícil nascer um outro Silvio Santos, é ou não é verdade? É difícil nascer um outro Pelé, é ou não é verdade? É difícil nascer um outro Ronaldinho Gaúcho, é ou não é verdade? Mas pode ser que nasça, porque ninguém é insubstituível. E eu vou dizer uma coisa: talvez não vai nascer, já nasceu, só que não foi descoberto. Já existe, só que não foi visto ainda. Está lá no meio do sertão, está lá no meio do mato, está lá em algum lugar, sem nenhum recurso. Mas a qualidade e a habilidade e o dom e os talentos até se sobressaem a estes que eu citei, que ainda não foi conhecido. Mas ninguém é insubstituível. E aí Deus colocou Davi no lugar de Saul. Glória a Deus, igreja. Mas isso aí já é outra pregação. Diga glória a Deus, gente. Isso aí fica para outro domingo, amém? Já é outra pregação. Senão, meio-dia não vai estar aqui ainda. Isso aí já é outra pregação. Vamos nessa pregação aqui agora, ó. Deus escolheu Saul. Escolheu Saul. Versículo de número 9. Capítulo 10, verso 9. Sucedeu, pois que virando-se ele, Saul, quando Saul virou as costas para ir embora, despedir de Samuel, ao despedir-se de quem? De Samuel, lê comigo, Deus lhe mudou o que, igreja? O coração. E todos estes sinais que o Samuel falou se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gíbea, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava, como os profetas diziam uns aos outros: o que é isso que sucede? Ao filho de Aquis, está também Saul entre os profetas? Diga glória a Deus. Então o homem respondeu: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou um provérbio, está também Saul entre os profetas. E tendo profetizado, seguiu para o alto. Diga glória a Deus. Seguiu para o alto, para um lugar alto. Diga amém, gente. Missionária, vem cá, por gentileza. Em nome de Jesus. Missionária, segura aqui o microfone, por gentileza. Ó, vamos ler comigo o versículo de número 9. Vamos ler o 9. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o quê? Deus lhe mudou o coração. Deus mudou o quê? Eu pedi para a missionária segurar o microfone, porque eu quero movimentar. Diga glória a Deus. Eu quero movimentar minhas mãos. Em nome de Jesus. Deus mudou o coração de Saul. Deus mudou o coração de quem? Quando a pessoa vem à igreja e ela abre o coração para Deus, para aquilo que o homem de Deus fala, para aquilo que a palavra de Deus ensina, então ela não sai daqui da mesma maneira. Ela sai daqui com o seu coração mudado, não para pior, mas para melhor. Diga glória a Deus. Como é para pior, é porque a pessoa não está dando ouvido às palavras de quem? Só entra pelo ouvido e sai por outro. Mas o que está ficando no coração da pessoa são as palavras demoníacas, são as setas demoníacas. Deus mudou o coração. Deus mudou o coração de Saul. Virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos estes sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando-se eles a Gíbea, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul. Ele profetizou no meio deles, e todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava, com os profetas diziam uns aos outros: o que é isso que sucede? O que é isso que sucede? Ao filho de Quis está também Saul entre os. Em nome de Jesus. Vai ter gente que vai olhar para você e vai falar assim: o que está acontecendo? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ele? Porque o que Deus vai fazer na sua vida, se você realmente acredita, se você acredita, e se você crê, e se você vai buscar, e se você vai fazer a sua parte, e se você vai se esforçar, e se você vai crer, não só de palavras, mas crer com atitude, e com coração, e com obras, e com sacrifícios. E eu não estou falando de oferta não, de dinheiro não. Se a gente vai crer, e tomar posse, e ir em frente, e fazer o que for necessário, para a minha vida mudar,
e Deus mudar aquilo que tem que ser mudado, então vai chegar um momento, e eu vou dizer uma coisa para você, esses jogos que tem, Jogos Olímpicos, eles ficam treinando um ano inteiro, até chegar o dia da corrida. Diga glória a Deus. Como é que é o nome dessa corrida que tem? São Silvestre? São Silvestre? É uma vez por ano? Eles treinam um ano inteiro. Eles comem regradamente, eles evitam açúcar. Mas no dia da corrida, aquele que mais se dedicou, que mais se esforçou, aquele que Deus quis abençoar também naquele momento, porque às vezes a pessoa se esforçou muito, mas era o dia dela ser abençoada, não era o meu dia de ser abençoado. Aquele era o dia de ser só um aprendizado para a minha vida e eu levantar minha cabeça e continuar perseverando até acreditar que um dia vai chegar a minha vez. Mas se você fizer a tua parte com Deus, espiritual, e a sua parte com você mesmo, vai chegar um momento que as pessoas vão olhar para você e vão ficar admiradas, perplexas, surpresas para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, na nossa vida. Diga glória a Deus. Vão ficar maravilhadas. Quem via Saul lá no pasto, cuidando das ovelhas, não imaginava que ele ia ser rei de Israel. Quem via Saul atrás de jumentas, não imaginava que ele ia ser rei de Israel. Quem está entendendo, gente? Quem via Mordecai sentado à frente do palácio do rei, não imaginava que ele ia ser um dos grandes homens ali da casa do rei, ia andar no cavalo do rei. Quem olhava para Mefibosete, filho de Jonatas, que quando era criança caiu, se machucou, ficou paraplégico e se arrastava e vivia em Lodebar, lugar distante, esquecido, terra do esquecimento. Quem olhava para ele, nem lembrava que ele era filho de Jonatas, filho de Saul. Quem olhava para Mefibosete, nem lembrava que ele era herdeiro do rei Saul. Até que um dia, Deus tocou no coração do rei. Deus toca no coração, toca ou não toca? Estou sentindo um desejo. Vem cá, meus. Você não conhece ninguém que tenha sobrevivido, alguém da família, da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele? Aí chamou, eu conheço um, Mefibosete. Quem é Mefibosete, filho de Jonatas. E a Bíblia diz que Davi amava Jonatas, amava com amor de irmão. Diga glória a Deus. Davi amava Jonatas e mandou chamar Mefibosete. E Mefibosete chegou, falou assim: quem sou eu? Sou um miserável. E Davi falou assim: você vai comer pão na minha mesa a partir de hoje, em nome de Jesus. Você vai sentar na mesa com o rei. Deus vai abençoar, vai abrir as janelas do céu sobre a tua vida. Diga glória a Deus. Eu não sei o momento que você está passando hoje, a fase que você está enfrentando hoje, mas uma coisa eu sei: Deus vai mudar o coração de alguém, Deus vai usar alguém para te ajudar, para te abençoar, para honrar você, e você vai dar um passo maior, vai dar um pulo maior, você vai subir os degraus dessa escada, e você vai chegar até o topo, onde Deus quer te colocar. Diga glória a Deus, gente. Quem está entendendo? Deus está falando com alguém aqui, está falando comigo. Comigo Deus está falando. Você sabe que eu falo sempre de salvação, eu falo sempre de fé, de não perder a esperança, das aflições, das angústias que nós vamos passar na terra, mas Deus está dando essa palavra hoje para nós, amém? Deus lhe mudou o coração, em nome de Jesus. Deus vai mudar o coração do teu filho. Teu filho vai parar de andar com gente ruim, teu filho vai parar de andar com pessoas erradas, com traficantes, com criminosos, com pessoas, com jovens que furtam, que usam maconha, que fumam cigarro, que usam narguilé. Teu filho vai deixar de andar com essas pessoas, com mais amizades. Teu filho vai sentir o desejo de vir na igreja. Perceba quando isso acontecer. Quando ele começar a querer assistir o programa da igreja, perceba isso. Quando você chegar perto, ele vai querer mudar de canal, mas você tem que entender que já está acontecendo uma mudança. Já está acontecendo uma mudança no coração do teu filho, ou do teu marido, ou da tua esposa, ou do teu patrão. Pastor, sou muito humilhado, meu patrão me humilha muito. Sou muito humilhado. Deus vai mudar essa situação. Deus vai mudar essa situação. Porque Deus vai mudar o coração dele. Deus vai mudar o coração dele. Diga agora a Deus, gente. Vai mudar o coração dele. Vai mudar o coração do filho, do marido, né? Posso falar? Ele vai mudar o seu coração. Posso falar?
Deixa eu falar para você, olha aqui para mim, por gentileza. Deus vai mudar o seu coração, tá? Deus vai mudar o seu coração, diga agora a Deus. É o meu coração, é o seu coração que Deus vai mudar. Sabe por quê? Sabe por que Deus vai mudar o seu coração, meu coração? Porque imagina se Deus levantasse Saul, a rei de Israel, ele com o coração de procurar jumentas. Ou com o coração normal. Como é que Davi ia ser rei de Israel se Deus não mudasse o coração dele? Diga agora a Deus. A Bíblia diz que Moisés viu a sarça queimando, uma vegetação queimando, pegando fogo. Isso é comum no deserto, o calor é grande. Ele já tinha visto muitas vezes. Mas aquela é diferente, porque ele viu a sarça pegando fogo, mas a sarça não se consumia. A sarça pegava fogo, mas a sarça não continuava normal. Pegava fogo, mas não estava queimando. Não virou cinza, estava normal. Pegava fogo, mas estava normal. Aquela sarça aguentou o fogo. Deus se manifestou a Moisés desta maneira, naquela ocasião. Eu ouvi um pregador dizendo, achei muito interessante, isso é muito forte, que ele falou o seguinte, que aquela sarça pegava fogo, mas ela não se queimava, não virava cinza. Porque Deus significa, uma das revelações que Deus dá aí para nós, são várias, mas se Deus fez Moisés contemplar aquela maravilha, tanto é que ele falou, verei e chegarei perto para contemplar esta maravilha, porque a sarça queimava fogo, mas não se consumia. Então Deus estava dizendo a Moisés, Moisés, eu tirei você do palácio, você não quis ficar no palácio, você quis me servir no deserto, para eu te trazer de novo para o palácio e você libertar o meu povo. E essa sarça que está queimando aqui agora e não se consome, é você. Essa sarça é você. Porque você vai passar pelo fogo, mas o fogo não vai te queimar. Você vai passar pela prova, mas a prova não vai destruir você. Você vai ficar 40 anos no deserto, mas você não vai morrer no deserto. As sandálias não vão acabar, a roupa não vai envelhecer, a roupa não vai ficar velha. Eu vou renovar você cada dia, todos os dias, como as águias. Você vai andar e não vai se cansar, vai caminhar e não vai se fadigar, e eu vou te dar estrutura para você aguentar tudo aquilo que você vai passar. Porque Moisés, você não sabe, mas o povo vai reclamar, o povo vai pegar pedras para jogar em você, vão querer apedrejar você, você vai estar no monte, eu vou te dar a tábua dos 10 mandamentos, mas o povo não vai esperar e vai fazer para eles um bezerro de ouro para adorar, porque este povo é idólatra, é de dura cerviz. E eles vão querer matar você e Moisés, você mesmo vai querer desistir. Moisés, vai chegar um momento que você mesmo vai falar assim, pode me levar, pode me riscar do livro então. Vai chegar um momento, Moisés, que você vai até questionar se é possível eu alimentar milhares de pessoas no deserto. Não me lembro agora quantos era. Não lembro se ele falou que isso era 500 mil, 10 mil, não lembro. Fora homens e fora filhos e esposas. Não lembro quantas pessoas, não me recordo agora. Mas eram milhares de pessoas. Mas Moisés, a minha mão, ela não se encurtou. Eu tiro codornizes, eu tiro um pássaro, uma ave, que não tem no mar, que não existe no mar, mas eu tiro da onde não tem, porque eu vou mostrar para você que eu sou Deus, Moisés. Eu sou Deus. Mas essa sarça queimando é você. Porque você já viu muita sarça se queimando. Você já viu, vocês conhecem o deserto. Você sabe como é que é. Só que a sarça pegou fogo, queima. O que é uma sarça? O que é uma sarça? Pesquisa aí no dicionário. O que é uma árvore? O que é uma sarça, perdão? Coloca aí. Ele viu aquela sarça se queimando. Aquela vegetação se queimando. Aquela árvore. Só que não se queimava. Diga agora a Deus. Não se queimava. Só que ele já tinha visto muitas sarças o quê? Pegando fogo. Pegando fogo. Se você vê uma vegetação pegando fogo, o comum era se queimar, não é? Eu já morei no Nordeste, morei no Piauí 2 anos e pouco. Eu me lembro que tinha um lugar lá, lembra, missionário, para a gente ir lá para Cogipe? Aquela grande área, assim, de vegetação. Gente, uma coisa feia, mas tão feia. Muito tempo sem chover, muito feio. Aquela coisa horrível, tão feia. Pegou fogo, o que acontece? Queima. É um arbusto que aparece no livro do Êxodo. Glória a Deus, igreja. É um arbusto. Se você vê um arbusto pegando fogo, uma vegetação, aquelas plantas pegando fogo, vai queimar, vai ou não vai? E vai se consumir. Só que aquela ali não se consumia. Está entendendo? Aquela lá não se consumia. Deus, eu nem sabia que eu ia falar de Moisés aqui.
Deus vai te dar estrutura para você enfrentar todas as lutas que você vai enfrentar. Diga glória a Deus. Eu sou pastor, tenho 11 anos que eu sou pastor. Eu estou aqui porque Deus me deu estrutura para aguentar. Ele foi me dando estrutura quando eu era membro, Ele foi me dando uma outra estrutura quando eu era obreiro. Quando eu era obreiro, Ele já foi me dando estrutura para ser pastor. E hoje eu sou pastor, Ele já está me dando estrutura para ser um bispo. O apóstolo Valdemiro é apóstolo hoje, mas ele era bispo, e Deus deu estrutura quando ele era bispo para ser um apóstolo. Para aguentar, colocarem a cara dele na televisão, na Rede Record, e falarem que ele é isso, é aquilo outro, tudo mentira. Quem está compreendendo? Só que é duro você ligar a televisão e estar a sua cara falando mal de você. Se você não tiver estrutura, você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Se você não tiver estrutura para poder cuidar de uma empresa, você não vai aguentar. É bom ser empresário? É bom ter dinheiro? Deve ser. Deve ser. Mas não é fácil cuidar de uma empresa, não. Não é fácil cuidar. Quem que já teve algum negócio? Já teve algum negócio? Alguma coisa? Quem já teve? Deixa eu ver. É fácil? É fácil? É moleza? Dava dinheiro? Dava. Mas é fácil? Quem já teve? É fácil? É difícil? Pastor, eu quero ser empresário. Tá bom, glória a Deus. Mas não é fácil. Se Deus não te der estrutura, você não vai conseguir. Você tem que ter estrutura. Diga glória a Deus. Você tem que saber a sabedoria de Deus. Amém, gente? Gente, desculpa eu me prolongar um pouco nessa pregação, mas hoje a palavra é diferente. Deus está falando diferente aqui na palavra hoje. Deus está nos dando estrutura. Deus está nos dando estrutura para suportar o fogo. O fogo vai vir, mas você não vai se queimar. Aí depois as pessoas vão ver que você não vai se queimar e elas vão ficar maravilhadas. Pelo contrário, o fogo vai fazer você ficar mais reluzente, com mais brilho, com mais fé, com mais força, com mais energia, com mais disposição, com mais alegria. Diga glória a Deus, com mais ânimo. Agora que você vai falar, não, eu não vou parar, não vou desistir. Não importa se o fulano me persegue, se o Beltrano joga pedra, se o Beltrano não gosta de mim, se o fulano pensa mal de mim, eu não vou desistir. Porque aquilo que vier para a minha vida, para me atingir, vai servir como um combustível para eu continuar pregando, para eu continuar andando, para eu continuar na igreja, para eu continuar no ministério. Diga glória a Deus. E você não vai parar. E você não vai parar, porque Deus escolheu você. Diga glória a Deus. Não vai parar. Amém? Não vai parar. Deus vai te exaltar, vai exaltar você. Você recebe essa palavra? Não acha que sou eu, não, que Deus está falando comigo. Deus vai exaltar você. Você recebe essa palavra? Então busque bastante a Deus, para que Deus venha te fortalecer. Em nome de quem? E se você estava preocupado, fique em paz. Amém? Se você estava preocupado com alguma coisa, já encontrou. Você quer ver se é o Davi que está falando, se é Deus? Você quer ver? Vou fazer um desafio aqui agora. Dentre alguns dias, alguém de vocês vai me procurar, mas você tem que falar, você tem que abrir a boca e falar. Glória a Deus, gente. Por favor, você vai falar, pastor, eu quero dar meu testemunho. Porque eu estava preocupado, mas já resolveu. Parecia que aquela palavra era para mim, não parecia, é para você, é para mim, porque Deus conhece você. Já resolveu. Deus já entrou com providência. Pastor, mas e se der 5 dias, 10 dias, 15 dias, eu continuar na peleja? Calma, que esse processo é só um momento. É só uma fase, diga glória a Deus. Calma. Tem luta que demora 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês. Tem lutas que demoram 1 mês e meio, 2 anos, 1 ano. Mas não se preocupa não, que a sua está chegando ao final já. A sua está chegando ao final, em nome de quem? E aí você vai vir aqui contar o testemunho, por quê? Saul estava preocupado, Aquis estava preocupado com as jumentas, só que a jumenta já tinha um contrato. Essa conta que você tem para pagar e não tem dinheiro, Deus já providenciou. Diga glória a Deus. O que você precisa, Deus já providenciou. A libertação, a cura, a prosperidade, o livramento. Diga glória a Deus. Deus já preparou. Deus está cuidando de você. Amém? Em nome de quem? Não se preocupa, tá? Preocupa o coração, não. Preocupa não. Ele é o eu sou. Amém? Eu não sei, pastor, a minha preocupação é financeira. Preciso acabar com a reforma. Preciso acabar com a reforma na minha casa. Pois é, ele é o Deus provedor. Diga glória a Deus, gente. Vou terminar agora. Pastor, o meu problema é que eu estou sozinho, não tem ninguém para me ajudar. O meu marido não está mais comigo, sou viúva. Deus falou assim, eu sou teu marido. Diga graças a Deus. Pastor, o problema é que eu fui no médico. E o médico falou que eu estou com isso, estou aqui no outro. Igual aconteceu hoje, uma pessoa da família, pressão deu alta, depois deu normal. Pois é, ele falou, eu sou o Deus que te sara. Diga glória a Deus. Deus, ele é tudo que você precisar que Ele seja.
Se você precisar de uma amiga, ele vai ser. Se precisar de um pai, ele vai ser. Diga graças a Deus. Se precisar de dinheiro, de provisão, ele vai te dar. Ele deu para Abraão, para não matar o filho. Ele providenciou a oferta. Ele providenciou o azeite para a viúva. Diga glória a Deus. Ele é Moisés. Senhor, vou terminar agora. Senhor, mas o que eu vou falar? Eu não vou acreditar em mim, não. O que eu vou dizer? Quem foi que me enviou? Moisés. A Bíblia diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas, não é? Moisés, diz que o eu sou te enviou. É muito forte isso aí, muito forte. Por que Deus falou assim, ó? Diz que o Jeová te enviou. Diz que Deus te enviou. Diz que Jeová Jirê. Diz que o Deus que te sara. Porque ele estaria se limitando só aquilo. E ele não é só aquilo. Não é. Quando você está sozinho, ele faz seu amigo. Quando a provisão, ele providencia o que você precisa. Ou vai dizer que você está precisando de dinheiro algum dia, e você precisando de dinheiro, e você foi e encontrou na rua, que você precisava, encontrou no bolso da calça, abriu a conta, estava lá na conta, você sabia que não tinha, mas foi lá ver, estava lá o dinheiro, a provisão. Ele é tudo que você precisar que ele seja. E no momento certo ele vai agir. Diga glória a Deus, igreja. Você entendeu essa palavra? Você vai confiar em Deus? Vai confiar de coração mesmo? De coração? Quem vai confiar de coração? Então você vai colocar o coração aqui, você vai colocar o seu nome aqui, que hoje é o 6º dia. Amém? A semana que vem é o último, essa campanha acabou. Você vai colocar o seu nome aqui dentro desse coração. Eu posso falar uma coisa para você? Deus vai mudar o coração. O diabo, ele trabalha também para mudar corações. Ele trabalha. O diabo trabalha para mudar o coração no sentido negativo. Agora, quando Deus muda o coração, é positivo. Amém? Ó, não tem essa pessoa que não gosta de você? Até os seus inimigos, Deus vai mudar o coração. Não de todos. Não de porque todos, ninguém é unanimidade. Mas vai ter gente que não gostava de você, que não ia com a sua cara lá na empresa, lá na sua família, na sua casa, nos seus vizinhos. Até gente que se declarou que não gosta de você. Vai ter gente que Deus vai mudar o coração, vai mudar o coração. Daqui a pouco essa pessoa que olhava com cara feia, que olhava com o olhar atravessado, aquela pessoa que nem te cumprimentou, nem dava bom dia, aquele vizinho, aquele colega de trabalho, vai mudar o coração. Vai te cumprimentar, vai conversar com você. Tem gente que a pessoa vai até te pedir desculpa. Quem está entendendo, gente? Deus vai mudar o coração. Vai mudar o coração. Você crê em nome de Jesus? Vai mudar o coração. O filho que não vem na igreja, o marido que não vem na igreja, daqui a pouco ele vai começar a vir, sabe? Quem aqui, vou terminar agora, quem aqui é a mulher que está aqui hoje com o seu marido, mas antigamente só vinha só a senhora? Por favor, não tem vergonha não. Só a senhora, antigamente, você começou a vir primeiro. Tem alguém? Senhora, mas quem? Tem mais gente aí, ó. Quem mais? Hã? Quem veio primeiro, a senhora ou ele? Os dois juntos. Graças a Deus, né? Amém? Primeiro foi a senhora que veio, depois foi ele. Então trabalho danado, né? Vai ver, veio. Agora é uma bênção, né? Geraldo é uma bênção. Diga agora, Deus usou ele aqui, ó, para reformar a obra. Quando foi? Aí a mulher vem primeiro, aí o marido fica ali. Aí o filho fica ali. Não quer saber de igreja, não. Daqui a pouco você vai ver teu filho vindo no programa da igreja, e quando você chegar perto ele vai mudar. Não, tava assistindo uma aposta, filho? Não, o controle parou de funcionar. Tem que trocar pilha. Estava assistindo o programa da igreja. Diga agora a Deus, foi assim comigo. Daqui a pouco eu falei assim, pai, mãe, tinha 14 anos, 14, 15. Pai, mãe, me leva lá. Aquele lá onde o apóstolo está. Aquele lá onde passa na televisão. E isso já fazem 13 anos. Diga agora a Deus, até hoje. Que ó, Deus muda o quê? Muda o coração. Não dá. Amém, gente? Vai te abençoar. Em nome de quem? Vamos agradecer a Jesus, então. Levanta.